eu, não tá, Maria? Vamos ver. Ah, agora sim. Eu acho que o melhor é esse aqui. E aí, exato, não é? Mas por que eu que apareço grande? Tem esse daqui que aparece os três, ó. Talvez esse seja o melhor mesmo. A gente aparece de carão, assim. Já, já nós estamos no Face, eu acho, gente. Já estamos? Já estamos. Sim, estamos no Face. Exato. Tá? Ok. Então, É. vamos esperar. O nosso horário é às Cirandar. 3, não é? 3. 5 minutos, 7 minutos, não é isso? Exato. Eu vou deixar aqui que aparece aos 13 e vou lá para o StreamYard, tá? Porque lá eu consigo coordenar. Aqui para começar, não é? Fala, Adelson. Porque aqui tem Oi. microfone. Tá, tô te ouvindo. É porque eu tinha desligado o microfone. Eu só fiz isso aqui, desligar o microfone. Tá bem. Ah, melhorou assim. Ah, Agora. assim fica melhor, né? Acho que assim fica melhor. A tela parece mais preenchida. Tá. Ótimo. Vou ver se lá no Face a gente está assim. Deixa eu só olhar no Face também aqui. No Face a gente ainda não está assim, mas devemos aparecer. Bom, vamos aguardar então o horário. Não é? O Cícero já participou, não é? Essa nossa live foi uma ideia da Aline, porque nós estávamos próximos do evento presencial do Cirandar, não é? E então ela teve a ideia, não é? O evento do Cirandar era dia 21 e aqui a pandemia começou lá pelo dia 16 ao dia 23, por aí. E então tivemos essa ideia, essa é a nossa 8ª live, né? E tem sido as discussões, as histórias que estão sendo contadas, né? Têm sido muito boas, tem bastante gente que tem participado, está sendo muito bacana esse movimento, em que nós sempre procuramos fazer essa articulação entre universidade e escola, não é? Que isso esteja muito junto, porque o Cirandar tem disso, né? Que é as nossas escritas como sujeitos que pensam a formação, não é? Não é uma coisa separada, não é como por muito tempo ficou sendo pensada, né? Nós estamos juntos nisso. Sim, sim. Então, a ideia sempre é muito tempo, o tempo é muito, muito curto, né? 1 hora passa voando. Então, normalmente a Aline faz essa mediação e faz uma apresentação, não é, de um e de outro, e a gente vai seguindo os comentários aqui, já tem bastante gente chegando, né? E vou colocando na tela e eu não sei se vocês enxergam, acho que sim. Né, Né? Eu me ouvi aí. Estou verificando se nós estamos no Face mesmo aqui. Estamos? Estamos. Acho que sim, estamos. Estamos igual como está aqui, né, pra gente. Exato, está bem certinho, tá? Já tem alguma da Carmen Sanches, já está por aqui. Aqui também, a Ana Laura, não é? A Sheila também, que já tem estado conosco, não é? Ela, em mais de uma live, o Robson está aí, olha aí, Robson. O Robson dizendo para o Cícero que está com saudade. Tu está enxergando, Cícero, os comentários? Sim, né? Como é minha primeira vez aqui. Exato. Tem que colocar o celular aqui do lado para poder ver o Face aqui do lado e falando. Acompanhar o pessoal. Eu vou botar o meu no mudo aqui, senão essas coisas despertam.
Eu fiz isso também, porque no meio da conversa, né, de repente... Exato. Esse é o problema, não é? De estarmos em casa, que as coisas se misturam, não é? Exatamente. Não se assuste se daqui a pouco a minha cachorrinha começar a latir, porque de repente ela chega aqui, quer brincar e começa a latir brigando comigo. Pois Porque eu é, tô aqui exato. não dou atenção a ela. Exato. Isso tem sido bem frequente. Opa. Então, boa tarde a todos, acho que podemos começar, faltam 2 para as 3 horas, não é? Quem me conhece sabe que eu sou com a pontualidade kantiana, então, mas a ansiedade de começar a nossa live é grande, então, boa tarde a todos, já estamos com alguns aqui participando, a Lorraine está aqui conosco, a Tatiane, a Rafaela, a Débora e mais gente, né? A Carmen também, o Adelson acabou de dizer. Hoje nós temos o prazer de ter 2 convidados muito especiais para a nossa live, não é? Que é o professor Adelson e o professor Cícero. São experiências muito diferentes, não é? O professor Adelson é um professor da universidade. Qual que é a universidade, Adelson? A Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Juazeiro, na Bahia. Na Bahia, não é? E o Cícero é de Rio Grande e a experiência dele que vai contar, é vasta, mas ele vai contar sobre uma escola muito especial mesmo, e uma pedagogia que fez parte do seu estudo, assim, e nisso se juntam, não é? Eu estou aqui, de certa forma, fazendo a mediação por conta de um problema técnico com a região onde a Aline está, não é? Que está com falta de luz, então hoje sou eu que participo aqui na mediação desses 2 colegas, não é? Com muita satisfação é que nós recebemos vocês para a 8ª, então, roda de conversa do Cirandar, não é? Então, temos feito sempre uma apresentação de cada um de vocês. E começamos pelo que está mais longe, não é? Mais longe, o Cícero e eu estamos mais próximos aqui em Rio Grande, então começamos com a apresentação do Adelson, depois fazemos a apresentação do Cícero, não é? E vocês todos ficam convidados para fazer muita intervenção, não é? Que eu vou acompanhando por aqui, não é? E vou colocando na tela as que for possível. A gente não consegue acompanhar muito, né? Porque, pelo que eu vi das outras, o pessoal acaba escrevendo bastante, mas vou selecionando algumas, tá bem? Então, eu passo a palavra para o professor Adelson. Então, de boa tarde, é um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre essas experiências, né, do cotidiano, do movimento, das construções que se fazem nas escolas em territórios rurais. Então, eu hoje, né, atualmente estou professor na Universidade Federal do Vale do São Francisco, atuo no curso de Ciências Sociais e também no programa de pós-graduação em Sociologia, o ProfSocio, um mestrado profissional. E na verdade, assim, o meu interesse, a minha relação com essa questão do rural, né, das escolas rurais, ela se dá muito por conta da minha origem. Eu sou de uma cidade chamada Sítio do Quinto, é uma cidade pequena, que toda a sua organização econômica, cultural, ela se dá a partir dessa perspectiva do rural, por ser muito pequena, e eu acabo fazendo um movimento de formação que
que vai se constituindo exatamente nesses dois lugares, né, a educação e também com a participação em movimentos sociais. Então, tem um pouco nesses moldes. E então, fiz pedagogia e tenho mestrado e doutorado em educação, mas antes disso, eu fui professor da educação básica, atuei ainda enquanto estudante no ensino médio, que na época eu fiz magistério, eu já dava aula no ensino fundamental, eu dava aula de matemática, ensino religioso, dava aula de química, e ao mesmo tempo também participava de movimentos sociais e principalmente com a perspectiva da juventude, né? Então era essa a minha relação mais próxima com o debate com as juventudes, né, no movimento social. E aí a minha primeira experiência formal, ela se dá a partir do programa de alfabetização solidária, com o trabalho com jovens e adultos, isso ainda em 98, 99, e é a partir daí, desculpa, que eu, né, de fato, me aproximo do lugar da escola, né, mesmo fazendo toda essa relação ainda na formação de magistério. E depois disso, com a atuação nos movimentos sociais, principalmente na vertente de trabalho com juventude e formação de professores, e passo a me constituir nesse lugar, e então em 2010 adentro ao Serviço Público Federal, sendo professor no Instituto Federal de Educação, né, eu dava aula no curso de Química, e ao mesmo tempo coordenava os cursos de formação técnica, né, dentro da Universidade, do Instituto Federal, e aí depois disso é que eu venho para a universidade. E aí a minha relação com o campo de estudo atualmente, que é esse lugar das ruralidades, ele vem se dando a partir daí, e principalmente na perspectiva de atuação com formação de professores, pensando as práticas pedagógicas e pensando a partir das narrativas, pensando a partir das experiências que esses professores constroem nesse lugar, né? Então, é um pouco do que eu tenho feito, é um pouco de mim, né? E, assim, eu costumo dizer que, para mim, é um orgulho muito grande ser professor, e principalmente ser professor que lida com a formação de professores que estão nas ruralidades, né? E aí eu marco muito esse lugar das ruralidades por uma questão mesmo territorial, por uma questão mesmo de posicionamento político, quanto ao lugar, quanto ao contexto em que eles se encontram. Por mais que isso, nas minhas pesquisas, eu adentre na discussão da política da educação do campo, mas esse é o campo de estudo que eu tenho, né? E atualmente muito mais nesse sentido das práticas pedagógicas e dos cotidianos, né? E, assim, quando eu falei do programa de alfabetização solidária, ele me proporcionou, inclusive, a minha primeira experiência fora da minha cidade, fora da minha região, que é quando eu passei 20 dias em Cruz Alta, aí no Rio Grande do Sul, para poder passar por um curso de capacitação e, a partir daí, lidar com os jovens. Então, essa relação que se tem na minha formação foi muito interessante nesse sentido. E aí, assim, foi a partir disso que eu me dediquei a fazer pedagogia, fazer uma especialização em educação, cultura e contextualidade, e depois mestrado e doutorado em educação, né? E cá estou para podermos conversar um pouco mais. Obrigada, Adelson. Tu falas em duas palavras que não sei se, provavelmente sim, não é? Cada palavra é um conceito, não é? Rural e do campo. Isso. Eu atento a isso porque vou passar a palavra para o Cícero, para ele se apresentar, e aí nós vamos ter uma bela discussão. Ok. Então, Cícero, vamos à tua apresentação. Sem microfone. Está sem microfone, Cícero. Liga teu microfone.
Boa tarde, então, a todos e todas, né? Então, primeiramente, é um prazer estar participando desse momento, né? Diante do grupo do Cirandar, grupo este que me constitui também academicamente, porque faço parte desde 2013, se eu não me engano, a data, 2013, 2013, em torno disso, 2012, e eu acho que é muito importante, né, esse espaço neste momento, né, e a gente estar com o outro, embora de maneira online, enfim, mas que dá uma proximidade, né. Eu ainda brincava antes, quando vi a Maria e a Aline, quando entrei, a gente, embora que não tenha o contato físico, a gente sempre acaba tendo uma nostalgia de ver o outro, né, e assim é nas nossas formações, quando a gente faz com os professores, que quando se encontra. E o mesmo, né, quando começa as mensagens que a gente vê os outros colegas que estão aqui nos assistindo. Mas quem é o Cícero, né, e por que eu acredito que estou aqui pelo convite, né? Eu, como o colega, né, eu sou de uma comunidade de pescadores, aqui de Rio Grande, na Ilha da Turutama. Localidade essa que está na zona rural, e na qual eu estudei todo o meu ensino fundamental na Escola Cristóvão Pereira de Abreu, que é essa escola que vai perpassar toda a minha conversa durante essa tarde. Essa escola, atualmente, é a escola que eu estou atuando, né, numa gestão, enfim, né, numa gestão compartilhada, junto com outros colegas, e a escola que constituiu toda a minha caminhada, né, então ao entrar na universidade, aí fiz o ensino médio também numa escola do campo, né, digamos, uma escola do campo, mas que está num território já urbano, que é a Vila da Quinta. E aí chego na universidade para fazer matemática, e a partir disso começam minhas experiências de retorno a essa comunidade em atuação como educador. Em 2007, eu começo então o movimento da construção de um projeto que se chamava Educação para Pescadores, e retorno à Ilha da Turutama com uma proposta de educação de jovens e adultos, e aí começa toda uma trajetória de trabalho nesta comunidade e em outras escolas com público específico da pesca, né? E essa atuação nas escolas do campo, ao longo disso foi se juntando à universidade, a minha questão acadêmica e a questão das formações que participei, e ao mesmo tempo na minha trajetória docente sempre junto, né? Eu sou professor da rede municipal e da rede estadual, mas nisso foi sempre atuando nesses contextos. Claro que atuei em alguns contextos urbanos, mas sempre sempre tive ligado aos contextos rurais e, enfim, numa concepção de educação do campo. Eu fiz, então, uma especialização em EJA, né, nesse movimento de estudar a EJA dentro dos espaços de pesca e, ao mesmo tempo, na educação do campo, né. Depois fiz uma especialização também em gestão escolar, que como eu atuava, eu já estava atuando na Escola Cristóvão Pereira de Abreu como coordenador pedagógico, e aí eu fiz uma especialização para isso. Fiz o meu mestrado estudando uma teoria chamada etnomatemática, que trabalha na perspectiva da matemática cultural e também aplicada nos pescadores, também na Ilha da Turutama. E culminou todos esses estudos, todas essas experiências numa discussão, né, para uma tese de doutorado, que eu trabalhei a partir da construção de uma pedagogia da pesca, balizada nos princípios da educação do campo, mas no movimento da pesca, dos pescadores e a educação como se dá nesses espaços. Tive a felicidade do ano passado, quando concluí o doutorado, no final do ano eu ainda estava atuando na secretaria, né, eu atuei na Secretaria de Educação, na Secretaria de Município da Educação de Rio Grande, por 2 anos, na qual coordenei as escolas do campo de Rio Grande, e depois, num período, fui gerente pedagógico, e essa experiência, então, foi enriquecedora, porque
trabalhei a partir das políticas para essas comunidades, né, como um todo, e agora, no final do ano, então, surge a possibilidade de retornar para a escola, a partir da aposentadoria de alguns colegas, diante dessas leis todas que mudaram, né, dos direitos, da perda de direitos, né, trabalhistas, e aí os colegas compulsoriamente tiveram que se aposentar para não perder mais do que já estavam perdendo, e aí então retornam para a escola para trabalhar na gestão junto com outros colegas e pensar então, né, essa escola e pensar minha tese do doutorado, né, porque embora que ela foi construída coletivamente junto com os educadores dessa escola, é uma ideia agora de trabalhar esses princípios dentro desse espaço. Então, acho que a partir daí a gente vai dialogando, né, e eu vou contando até o que a gente está fazendo nesse momento enquanto escola. Eu aproveito, né, para demarcar que a influência do Cirandar é tanta na minha trajetória e no meu trabalho, que a gente tem hoje, nesse momento, trabalhando com cartas para os estudantes, né, a nossa comunicação com eles também se dá, além do digital, está se dando num processo de cartas, e está sendo enriquecedora essa dinâmica, que é a mesma que a gente sempre utilizou no Cirandar, quando a gente, nas rodas, enfim, e importante, eu levo essa experiência, então, para implementar na escola, e neste momento, principalmente, de pandemia, né? Obrigada, então, Cícero. Vocês que estão conosco assistindo, não é? Vocês estão vendo, deixa eu colocar aqui o comentário da Aline, porque nos acompanha, não é? Vocês estão vendo que as histórias se enredam, não é? Como tem sido vocês vão falando e eu vou pensando nas redes que vão se enredando, né? Eu queria colocar aqui o poema da pescadora da tua tese, não é, Cícero, mas não encontrei no momento, né? Porque essa palavra que nos enreda aqui, não é? Tem a rede como princípio, não é? Então, tu está com o poema aí, Cícero? Tu tem ele à mão? Eu estou com a tua tese aqui, mas eu não achei aqui na minha... Pode eu dizer. Tenho aqui, Maria. Tá, então lê para nós. A rede, de fio de nylon ou de algodão, da malheira cortiça, precisamos do tamanho da malha e agulha para preparar a rede. Rede pode ser de dormir, que serve para descansar, mas ela pode ser de captura de peixe para a gente se alimentar. A malha tem vários tamanhos, cada uma para um tipo de peixe. A escolha dela é importante para a captura ser perfeita. Atualmente é feita industrial, mas por muitos anos artesanal. Fazíamos muitas braças de rede, na qual aprendíamos com nossa mãe no quintal. Depois de esticadas para firmar os nós, precisávamos para entralhar. De cortiça a cortiça, ficava pronta para pescar. No mar são colocadas de modo a capturar. À noite o peixe se enreda no fio, no amanhecer pronta para desmalhar. A rede feita pelo pescador captura seu sustento no mar. O peixe que vira alimento, fazendo o ciclo novamente continuar. Ela, uma pescadora, né, aliás, que vivia da pesca, hoje atualmente não está mais pescando, mas hoje é a nossa merendeira da escola. Arlete Borges escreveu essa poesia na época da minha tese, e eu fiz toda eu peguei cada estrofe e fui dialogando com cada início de capítulo da tese. Então, Adelson, tu também tens aí histórias bonitas, não é? Do território, acho que é assim que tu falas, território rural, é isso? Isso, Queres comentar conosco algo das tuas histórias? Na verdade, minha atuação, né, de pesquisa, ela vai primeiro com ouvindo o que esses jovens, né, que estão lá, eles têm vivido, eles têm pensado enquanto sujeitos nessa comunidade, nessa localidade. E a construção que eles vão fazendo, né, inclusive para se dizer, né, jovens rurais, e eles marcando muito isso, né? Eu sou um jovem catingueiro, sou um jovem rural.
e ele vai marcando muito por essa diversidade que existe na região, que é principalmente o lugar da diversidade que existe. Por exemplo, o Juazeiro, que foi esse cenário, Juazeiro e Petrolina, é cortado pelo Rio São Francisco. Então, a gente tem, na mesma região, áreas de sequeiro, onde o que prevalece é a produção agrícola e a produção pecuária, a criação de animais de pequeno porte, e, de um outro lado, população ribeirinha, que vive do pescado, que vive dessa relação, e principalmente com o agronegócio e a produção da agricultura familiar. Então, falas desses jovens me motivaram a pensar essa escola que chega para eles de forma desarticulada com a sua realidade, para dar conta de um currículo que é construído com a perspectiva urbana, né? Então, há uma vertente urbanocêntrica, né? Então, foi assim que eu fui chegando nesses jovens. E eu fui chegando a partir do movimento em que eu fazia um trabalho de articulação técnica, de formação para esses jovens, a partir da comunicação. Então, a gente fazia um trabalho de formação desses jovens, de formação para que eles pudessem se tornarem comunicadores populares, né, que chamam jovens articuladores. E a partir daí é onde entra para pensar essa escola, né? E pensar essa escola a partir do lugar da construção, principalmente do modo de vida deles, né? Então, a gente tem aqui a presença de uma experiência que é a Escola Rural de Massaroca, que é a ERUM, que começa nesse movimento a pensar uma outra perspectiva para esse lugar da ruralidade. Então, eles constroem uma escola específica que constrói aí um lugar de educação contextualizada, onde esses meninos eles vão demarcando aí uma relação de proximidade com o seu lugar, né? E dizendo, a escola que a gente quer é essa escola. E é nesse contexto que eu chego na minha tese de doutorado para trabalhar com as experiências pedagógicas desses professores, e eu passo a viver com esses professores o mesmo movimento. É tanto que eu escrevo que há uma perspectiva de currículo em movimento, há um deslocamento de construção desses lugares, porque esses professores saem de casa meio-dia e voltam para casa meia-noite. E o carro que os leva, que os conduzem da cidade para a escola, é o local do descanso, é o local da própria construção do planejamento, é o local onde eles dialogam e constroem essas aprendizagens, né? Então, esse movimento foi me fortalecendo primeiro, enquanto pesquisador, e segundo, enquanto pessoa, para poder, inclusive, entender a potência que a escola rural, colocando assim, na verdade, não na perspectiva do que a lei de 71 colocava, mas essa escola localizada numa ruralidade, que é uma ruralidade demarcada por uma característica muito particular entre o sequeiro e entre o perímetro irrigado, de pessoas que são desapropriadas de suas terras e deixam de ser donas para serem empregadas nessas terras, e esse movimento todo vai me fortalecendo para construir esse lugar de pesquisa e de pensar que essas práticas pedagógicas, elas têm uma outra perspectiva. Então, e os professores vão dizendo para mim o quanto é desafiador e o quanto é difícil estar naquele espaço, né? E aí, tanto que, assim, depois, mais na frente, a gente possa conversar um pouco sobre isso, assim como o Cícero tem na tese dele um poema e uma construção que os professores fizeram, a minha pesquisa, ela mesmo sendo uma pesquisa num doutorado acadêmico, por conta da documentação narrativa de experiência pedagógica, deu origem a esse livro, que é um livro de narrativas de professores. Aqui são experiências pedagógicas documentadas, e essas experiências que esses professores narram aqui, elas se tornam referência para se pensar esse lugar, para que esses professores se constituam, para que esses professores comecem a pensar que, mesmo eles estando isolados, distante da sua realidade, eles se constituem também como potência, e eles podem, mesmo sendo regulamentados por um currículo urbano, eles podem também construir o seu próprio lugar, né? O seu próprio
processo de constituição e cotidiano. E aí o professor Homes Rojas, eles escrevem o seguinte, que documentar minhas experiências na prática da docência foi uma experiência única, que me possibilitou crescer muito profissionalmente. A transformação da forma como conduzir as minhas aulas foi sofrendo modificações que permitiram um melhor aproveitamento sobre elas. E é esse movimento, né, de fazer esses professores enxergarem que mesmo estando fora, né, da sua realidade, que eles são professores urbanos que estão no campo, eles começam a enxergar que existe ali um desafio, né? Então, são histórias que vão me fazendo perceber que, por mais que a gente tenha uma política de educação do campo, ela não chega nessas ruralidades. Que essa política de educação do campo, ela ainda é uma política que precisa ser, de fato, implementada de forma mais eficaz e que se constitui de um outro lugar e de uma outra roupagem, né? Então, essas histórias me mobilizam, elas me movimentam a caminhar e a sair, inclusive, desse lugar de pensar que a educação, ela é uma educação que vem para todos, ainda não tem chegado para todos nesse sentido. Tu tocas no ponto que desde o início eu estava querendo comentar, não é? Que é educação do campo, e aí tu trazes a ruralidade. E aí eu encaminho uma questão para o Cícero, não é? Os teus estudantes dessa escola, eles se entendiam em uma escola do campo? Eles se entendiam camponeses, não é? Acho que tu discutes isso, né? É o mesmo processo que o Adelso traz, né? A educação do campo, com a sua concepção de abrangência, né? A gente acaba tendo esse conflito, né? Porque ainda naqueles territórios mais longínquos, né? E trabalhar uma concepção de educação do campo a partir de um campesinato e aquele sujeito não se sente campesino, é muito complicado. E eu tive esse conflito comigo mesmo, né? Porque sempre que campesinos, mas a gente estava no espaço rural, mas não se sentia do campo, porque o campo tem a relação muito com a questão da agricultura, do trabalho. Quando eu falo de um contexto que se liga ao mar, à água, como fonte de captura, de renda, acaba não se enxergando como campo, porque parece que não vive no campo. Quem vive no campo, dentro dessa comunidade, é aquelas pessoas que realmente vivem da agricultura, ou que tem a pecuária, ou que tem... E aqueles que vivem da pesca não se sente. Se tu perguntar, olha, tu mora no campo? Não, eu não moro no campo, eu moro na zona rural. Uhum. Então, aí, a partir disso, eu comecei a pensar, eu não posso negar toda a história da educação do campo, todo o trabalho, todas as lutas, todo o movimento que é sendo feito, mas existem outros campos. Exato. E a partir de existir outros campos, passo a pensar, então, esse processo de como se dá dentro da educação, que, no caso, depois eu titulei como uma educação da pesca. Como vou pensar a pesca aí? Porque eu também não posso nem incluir essa educação de pesca, da pesca, num contexto só também rural, porque existe pescadores ribeirinhos na zona urbana. E eu também queria, de certa forma, contemplar. E aí, quando a gente vai para essa questão que tu traz, né, que o Adelso trouxe, e que a gente já discutiu em outros espaços, que é a questão da identidade e do pertencimento. Como trabalhar com esses sujeitos que muitas vezes não se sentem também pertencentes, além da questão do campo, tem a questão, se tu perguntar hoje para muitos dos nossos estudantes que a gente tem na escola, vocês são pescadores, né? Eles, por fato de ainda não entrarem na atividade de pesca, e os próprios pais, por um incentivo, por uma questão de escassez, fazem tudo para que eles não entrem no trabalho da pesca, eles acabam também já não se sentindo mais pescadores. E aquela coisa geracional que vai passando de geração em geração, está chegando, a pesca está envelhecendo, né? Hoje a gente tem os pais, para a sua grande maioria, não querem mais que seus filhos sejam pescadores, e, por sua vez, né, vai envelhecendo a comunidade. No caso da Turutama, a gente não tem esse problema do envelhecimento, porque a comunidade ainda se manteve, mas a gente tem comunidades aí que os jovens saíram todos
do contexto e foram para a cidade, para a zona urbana, para estudar, ou para fazer, ou para trabalhar em outras atividades, e acabam ficando só uma geração mais velha e que né, aquela experiência de passar de geração em geração acaba não se acontecendo. Então, a partir desse movimento, nós repensar, aí outra questão importante, quando a gente fala em currículo, é importante que esse currículo, aí quando fala, né, embora a gente tenha várias lacunas na BNCC, que a gente pode não concordar, tem a questão também do referencial curricular gaúcho, que a gente tem também muitas lacunas, muitas coisas a ser questionada, mas quando a gente passa a construir um documento orientador do município de Rio Grande, nós, enquanto coletivo das escolas que ainda, né, enquadradas numa concepção de educação do campo, passamos a fazer um movimento de registrar, sim, né, e ter a abertura de poder pensar, sim, os nossos currículos. Que currículos são esses? E eu acho que hoje a questão da pandemia mostra que aqueles currículos engessados, aqueles currículos com data de início e fim, aquele processo todo que a gente faz enquanto escola, hoje caiu todo por terra, né? E que a gente muitas vezes não pensava assim, não, a gente precisa respeitar o verão, porque é um tempo, eu concordo, eu acho que a gente... Só que tem tempos, uma suposição que essa experiência da educação para pescadores que eu trago é importante, porque a gente não podia ter aulas, as atividades de aulas no projeto não podia ocorrer no período só podia ocorrer no período de defesa da pesca. E a gente, por ser um projeto específico, a gente conseguia isso, mas se a gente vai para o ensino regular, ela tem um calendário de início e de fim, e que tem essa dificuldade. Eu ainda trouxe na minha tese um exemplo de São José do Norte, que eu fui estudante numa escola em São José do Norte, no interior, e que eu começava o meu ano letivo estudando numa escola, numa outra localidade, porque era onde todos os pescadores pescavam, e depois, no meio do ano, retornava para a minha escola de origem. E assim se fazia esse movimento sempre. E a escola né, começava com um professor, passava para outro, e por quê? Porque o calendário nunca se preveu respeitar a especificidade. Bom, então, será que essa escola não teria que começar num período e ir até um outro período? Como que ela acompanha, como que a gente coloca todas as escolas no mesmo espaço? Claro que é por uma organização, claro que é um planejamento, mas se precisou pensar isso. Se o calendário por si só ainda tem essa especificidade, nós temos que ter atenção para outras coisas. Então, é trabalhar essa identidade, trabalhar esse pertencimento, essa formação com os professores, o professor que trabalha nessas escolas, e aí, ou nos contextos rurais, muitos deles vão de escolar, né, chegam nessa comunidade, muitas vezes a relação deles é estar no escolar, passar o dia na escola, entrar no escolar e vou retornar. E esse professor, ele não pode ser assim, ele precisa ter contato com a comunidade, precisa entender que contexto é esse. E aí a gente passa aí, né, a construir isso já vem, né, há um tempo. E outra coisa importante também, que ressaltar, que eu falo de uma realidade das escolas do campo, digamos assim, né, diferente da maioria dos contextos. A gente tem uma rede estadual de nucleação de escolas, de fechamento de escolas do campo cada vez mais. Eu estou falando de um território privilegiado, que é a cidade de Rio Grande, de uma concepção de secretaria, de governo, que entende que fechar uma escola é fechar uma cultura, é fechar... terminar né, toda uma história, porque a escola ela guarda todas as histórias, todos os movimentos, né? E aí fecha uma escola numa comunidade é o mesmo que deslocar essas pessoas para um outro lugar, né? E aí é o que está acontecendo. Aí fecha, a gente tem muito isso na rede estadual aqui, em outros municípios na volta também, de muitas escolas sendo fechadas, e acho que a gente precisa demarcar isso. E agora, nesse movimento da pandemia, vem isso, ó. Qual é a dificuldade para as escolas do campo? É justamente isso, escolas nucleadas, né, junta pessoas de vários lugares num encontro no mesmo espaço. Quando volta para sua comunidade, que em comunidade estão vivendo, principalmente nos territórios rurais, na grande maioria, se a gente for ver, na zona rural, nem se entende como estão passando. Sabem que tem a pandemia, sabem que tem, mas parece que a pandemia está lá fora, que não vai chegar na comunidade. E aí eles vivem em comunidade, vivem nas suas relações, né, se visitando, mas, ao mesmo tempo, a escola, com as suas atividades, e de modo presencial, se fosse o caso, é o encontro desses lugares, né? E aí, no nosso caso, como a gente tem para a comunidade, é o impacto
é grande, mas ainda menor. Mas nessas escolas, vamos pensar nucleadas, que aconteceu no movimento aí de pega uma escola e fecha todas, dá a volta e desloca com transporte escolar todos os estudantes para aquela. Imagina quantos outros contextos vão se juntar no mesmo espaço e aí começa-se essa problemática. Exato, vocês trazem isso e me faz exatamente ressaltar a pergunta da Ana Laura. Dada todas essas especificidades que vocês levantam para as escolas, não é, do campo, a Ana Laura pergunta, se dirigindo ao Adelso, né, e aí está a pergunta, acho que vocês estão encontrando, não é, de que forma... faltou um pedaço, mas ela termina depois, se é possível nós pensarmos nesse momento que estamos vivendo, nesse momento político tão desalentador, se é possível pensar na continuidade da educação do campo. Na verdade, assim, já ia entrar, pedir uma permissão para fazer uma complementação nessa fala do Cícero, porque quando ele fala, por exemplo, do fechamento das escolas do campo, nós temos hoje, nos últimos 10 anos, contabilizado mais de 30 mil escolas fechadas. Com a configuração da BNCC, a BNCC, do jeito que ela está estruturada, ela, por exemplo, impõe uma outra dificuldade, que é a implementação do que está previsto na diretriz operacional lá de 2001, que é a educação básica no campo, né? Então, por exemplo, quando ela coloca para o ensino médio, que principalmente para a gente aqui na região, na Bahia, a orientação para as escolas do interior é que se foque principalmente na educação profissional. Aí, por exemplo, eu não sei como funciona aí para vocês no Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, essa, inclusive, é uma discussão que eu trago aqui na minha tese, né, um capítulo em que eu discuto isso. Aqui, o ensino médio acontece por uma questão que eles chamam de anexos. Então, é uma escola matriz na cidade, geralmente localizada na periferia, que assume a responsabilidade legal por uma escola do ensino médio no campo, ou no território rural, como é que eu prefiro chamar aqui, eu vou dizer por quê. E aí o que acontece? Em termos legais é isso, só que essa escola não tem nem espaço físico, porque o ensino médio, quando vai funcionar, ele funciona numa sala cedida pelo município. Então, por exemplo, no local da minha pesquisa, na comunidade de Goiabeira, por exemplo, eu observava lá, eram 3 salas de aula, uma para cada série, primeiro, segundo e terceiro ano, e mais uma sala que funcionava como secretaria, biblioteca, laboratório e sala de professores. Uma única sala para tudo isso. Então, imagine como é que isso, de acordo com a BNCC, que reorganiza essa perspectiva curricular, e ela vai dar conta de que a implementação para as comunidades rurais, para as escolas do campo, ela se dê no formato de educação profissional e técnica, como é que isso vai acontecer se nem espaço físico a escola tem? Uma outra perspectiva que isso mexe com a organização, e aí a gente vai trabalhar com a perspectiva do tempo hegemônico, do tempo cronológico, do crono do Kairos, como é que isso tudo se organiza dentro da perspectiva da comunidade, que a aula estava prevista na comunidade para começar às 1h30, ela começava às 2h30, porque a distância daqui para essa que eu ia na pesquisa com eles, era de 70 quilômetros para ir, 70 para voltar, então saía meio-dia, chegava em torno de 1h40, quase 2 horas, quando a aula começava por volta de 2h20. Quando dava 4h30 da tarde, a aula era encerrada porque os ônibus precisavam levar os alunos e os motoristas é quem diziam para o professor encerrar a aula. E a aula tinha que ir até 5h30. E isso, os professores permaneciam na escola para começar o turno da noite. Começar o turno da noite, que estava previsto para 7, começava às 8h20, quando dava 9h20 acabava a aula. E ele tem que cumprir a mesma perspectiva de 200 horas, 200 dias letivos com 200 horas anuais. Então, imagine que há uma discrepância na organicidade do processo. Então, as narrativas desses professores, elas eram muito potentes e eram fecunda, principalmente para mostrar o quanto essas pessoas elas precisavam resistir e reorganizar suas perspectivas pedagógicas diante de uma realidade, de um contexto. Tá? Então, essa é uma questão. A segunda
era a questão central, que é o lugar para além do currículo, da própria perspectiva de vida das pessoas. Então, quando a gente está chamando a atenção de que há uma diferença, que o Cícero pontua muito bem, essa dimensão do campo e a dimensão do rural, como é que eu tenho tratado isso nas minhas pesquisas e como é que eu trato isso na minha tese? Eu trato de ruralidade, de contextos rurais e de territórios rurais, porque se trata do lugar, se trata do espaço onde se constitui. Se trata desse lugar onde as pessoas constroem sua vida, fazem um movimento de organização política e social e existe uma perspectiva organizacional e cultural. Esse é o lugar. E eles não se identificam como campesinos, como aquelas pessoas vinculadas a uma luta, a um movimento, a uma organização, numa perspectiva, inclusive, voltada para uma perspectiva única, que é a agricultura, que é a pecuária. Mas existe uma série de campos, uma série de outros movimentos, que os identificam enquanto catingueiros, enquanto pessoas da área rural, enquanto da roça. Inclusive, para a gente, uma outra característica é o termo roça. Né? Então, são outras perspectivas identitárias de pertencimento que vão configurando esses sujeitos. E isso tudo para a gente poder potencializar. E, claro, a gente entra no mecanismo organizacional e de fomento à educação a partir do campo. Né? É o movimento campesino, a partir de 99, com toda uma discussão que se faz da luta pela educação do campo, tomando aí como o movimento campesino como centralidade, que a gente vai instituindo políticas de educação do campo. Aí sim, a gente dialoga com as políticas de educação do campo. A educação do campo significa que é aquela educação com uma perspectiva diferenciada, com um olhar para o seu currículo, para a sua organização, não apenas garantindo aí o lugar de vivência, tá? Então, há uma diferença nesse sentido. E aí, o que acontece? Esses professores, ao narrarem, ao escreverem as suas histórias, ao contarem como eles são desafiados a, inclusive, organizar o seu cotidiano, o cotidiano da escola, e isso reverberar no processo de aprendizagem, traz uma potência significativa para o que a gente chama de organização pedagógica. O potencial pedagógico do que esses professores fazem, que dão conta daquilo que é estruturalmente organizado, só que de um outro jeito, de um jeito particular, de um jeito, inclusive, muito próprio, de características que eles fazem lá. Só que o que acontece? Ao passo em que isso não é escrito, fica lá. Deixa de existir enquanto movimento, inclusive, de constituição de uma outra perspectiva, tá? Então, o que chama a atenção a minha tese está exatamente nisso, que é esse movimento que articula esse sujeito para a construção de outras perspectivas de políticas de construção de conhecimento. E aí, pensando na pergunta da professora Ana Laura, né, como é que isso, pensando aí a pandemia, né, aí é uma das discussões que eu tenho feito, inclusive, na universidade. A gente tem uma universidade com mais de 7 mil alunos, onde 30% desses alunos têm condição de acesso a computador. 30% de 7 mil. Isso falando da universidade. Aí a gente vai para o campo, e eu digo isso na época que eu trabalhava com a tese, que eu ia para as escolas, que eu ficava lá com os professores, foram 8 meses indo para a escola, conversando com esses professores, acompanhando a rotina da escola, acompanhando o cotidiano da escola. A dificuldade era de comunicação, porque mal pegava sinal de celular. A escola ganhou um laboratório com acesso à internet, mas nunca foi implantado, porque tinha que fazer todo um processo de mudança de cabeação, de fios na estrutura da escola, para implantar essa internet. Então, existe aí uma infinidade de problemas. Então, o que acontece? Com a pandemia, isso tem afetado mais ainda o desenvolvimento do processo formativo desses alunos, da educação básica por inteiro, desde a educação infantil, que já está nucleada, que aí a gente retoma a perspectiva da discussão das escolas multisseriadas, né, que aí eu não sei como é que aí no Sul se organiza, mas a gente tem muita presença das escolas multisseriadas, que inclusive isso recai no processo formativo dos professores, porque a gente não tem, dentro da formação de nenhum curso de pedagogia, de nenhuma licenciatura, nenhum momento para discutir práticas pedagógicas específicas para a multisseriação.
O que a gente tem por uma obrigação legal é nos cursos de pedagogia e licenciatura ter 60 horas para a disciplina de educação do campo, que reserva aí 4 horas para discutir multisseriação. Então, a gente tem problemas macro no que diz respeito à formação de professor, estrutura pedagógica, tempo e organização de ensino e, consequentemente, uma série de elementos para pensar, de fato, o cotidiano dessas escolas. Então, com a pandemia, isso tem se agravado, porque o distanciamento da escola, né, os professores deixam de ir, a escola não funciona, mas a comunidade rural, ela vive um outro tempo, um outro movimento, e que se distancia exatamente dessa perspectiva da tecnologia. Desculpa, eu falo muito. Todos nós, quando falamos em formação de professores, nos empolgamos muito, não é? E vocês estavam falando, e a Ana Laura escreveu, não é? Olha só a diversidade de questões que se colocam, e ela coloca algumas: educação do campo, EJA, educação infantil, não é? Indígena. Inclusiva, e por aí temos tantas especificidades. A minha pergunta para vocês, e é uma pena, não é, porque nós não temos muito tempo mais na nossa live, é exatamente como nós fazermos a formação, não é? E vocês apontaram 2 modos aqui, um pelas histórias e outro pelas cartas, não é? É como nós pensarmos na contemporaneidade, numa formação que leve em conta esse modo finito, não é, que temos da graduação, para que esse professor entenda esse seu processo de que ele vai chegar numa escola e a formação inicial não vai ter dado conta de que ele faça essa importante junção de pertencimento àquela comunidade, né? Como vocês sugerem que isso possa ser possível? Quer começar, Cícero? Exato, começamos com o Cícero. Isso. Vou lá botar o Cícero grande. Tá. Eu vejo que... eu vou relatar um pouco da experiência que eu tenho feito ali no Cristóvão. Eu digo que eu tenho feito, participado e proposto coletivamente com o grupo. Primeiro, a gente tem agora, nesse momento, 2 fatores. A gente vinha numa construção de organizar e pensar um espaço formativo, pensar nos professores, um espaço formativo que desse conta dessas falta de discussões na própria formação inicial deles, que é a questão do território, a questão do espaço de pesca, no caso que eu estou dizendo, enfim. E hoje a gente tem outro momento da pandemia, que é que a gente também se deu conta eu não digo que a gente se deu conta hoje, mas que a gente vê hoje, né, forte, que também a formação inicial não deu conta da questão das tecnologias. Todas essas lacunas que a gente tem para poder discutir. Hoje a gente vai pensar em trabalhar com as tecnologias, muitos dos nossos professores não conseguem, não sabem, não têm informação, e a gente não tem nenhuma forma de propor atividade. Então, o que a gente pensou no Cristóvão? A gente fez, primeiro, um mapeamento da questão da tecnologia. A gente, que não é geral para todos, mas no nosso caso, né, com a questão da expansão da internet rural, em torno de 70% a 80% dos nossos estudantes têm acesso à internet. Mas eles têm acesso à internet numa internet que não dá conta de abrir, às vezes, tem dificuldade para abrir vídeo, links, acessar. É bem de comunicação, do WhatsApp e do Facebook. Então, a gente não tem como propor plataformas de aulas, enfim. Então, a gente passa a fazer a aproximação a partir do WhatsApp e do Facebook. Mas, ao mesmo tempo, nós sentimos a necessidade de que, como é uma comunidade pequena, a gente precisa chegar no todo. Então, a nossa forma de trabalhar foi, que eu chamei das andarilhagens das porteiras. A gente tem passado nas 83 famílias, de porteira em porteira, com todos os cuidados que tem que ser, né? Mas sempre com matemática. Começamos com a Páscoa, e aí trabalhamos a questão da Páscoa, e ao mesmo tempo levamos um material para as crianças poderem, enfim, exercitar e ir desenvolvendo, e ao mesmo tempo ter essa aproximação, não perder o vínculo com a escola. Depois teve o Dia das Mães, a mesma coisa. Agora,
vamos comemorar o aniversário da escola na quinta-feira. A escola nossa vai fazer 78 anos, e aí é uma data marcante, a gente não podia deixar passar em branco, então nós vamos novamente na comunidade fazer todo o movimento das porteiras e poder desenvolver. Mas a gente viu que precisava ter um contato mais afetivo dos outros, porque nós, enquanto gestão, estávamos indo, mas os outros colegas era uma mediação ou pela internet ou nem tinha. Então a gente passou na questão das escritas das cartas. Então a gente leva as cartas, os estudantes que querem enviar para os professores cartas nos enviam para nós, e a gente vai fazendo essa mediação de entrega uma vez por mês, e vamos mediando via tecnologia com aquilo que dá, um se ajudando, o outro levando material na casa, enfim, mas são tudo, não são aulas, nós não acreditamos em educação à distância para a educação básica, principalmente por uma questão que a educação à distância exige tecnologias que a gente não tem nesse momento como dar conta, mas a gente acredita na aproximação. E aí a aproximação a gente está desenvolvendo. São ações e estratégias que vêm a esse encontro. Mas a formação inicial precisa ser repensada, né? Porque quando a gente chega, e aí até na própria tese, quando eu falava da questão da interdisciplinaridade, hoje a gente vê assim que outro fator que a gente tem é que quando a gente vai para a escola para trabalhar interdisciplinarmente, as nossas dificuldades recaem lá na formação inicial, que também é por disciplinas, que é por gavetas, enfim, e vai indo. Então, precisa-se pensar nos espaços formativos para dar conta do momento, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também entrar num outro movimento, que é repensar a formação inicial para poder dar conta das tecnologias, das concepções da ruralidade ou da educação do campo, ou da pesca, enfim, e ao mesmo tempo das tecnologias e outras coisas. Obrigada, Cícero. O Alexandre coloca que estamos vivendo essa questão da BNCC, não é? Que está pensada para um contexto urbano, e o Adelson falou um pouco sobre isso, né? Então, passo a palavra para o Adelson. O que eu fiz aqui? Eu tirei o Adelson. Era aqui. Desculpe, Adelson, apertei no botão errado aqui, não, né? Tranquilo. Para tu falar sobre, que é muita coisa, assim, esconde um, deixa o outro grande, não é? Comandar aqui o espetáculo dessa live não é muito fácil, né? Exato, com brilhantismo, mas eu já tenho mais dificuldade. Mas, então, Adelson, retornando à ideia da formação, né? O que tu apontas para nós que trabalhamos na formação, de como dar conta dessa diversidade e especificidade que foram colocados aqui, volto a dizer, pelo Alexandre, não é? Pela Ana Laura antes, não é? O que tu nos diz? Então, assim, eu vou falar assim, um pouco pela experiência, né, do que nós temos feito, principalmente eu, enquanto professor de formação de professores, né? Então, como eu atuo no curso de licenciatura, eu tenho problematizado muito esse movimento de como é que a gente pode atender às distintas realidades, aos distintos contextos. O primeiro problema é exatamente vencer a barreira da disciplinaridade que os cursos são organizados e promover aí uma articulação de conteúdos, né? Então, eu lido com um componente chamado metodologia de intervenção social, e nesse componente eu provoco o colegiado que lida com a formação desses futuros professores a pensar a articulação dos distintos programas de bolsas que tem no curso, que aí você vai de PIBIC, PIBID, esses cursos esses programas que tem que auxilia essa relação, né, com a formação, e primeiro essa articulação para que a gente possa potencializar essas ações e chegar a esses lugares. O Cícero falou dessa questão das cartas, e aí eu vou fazer dois movimentos. Que eu atualmente estou enquanto representante da universidade no Conselho Municipal de Educação. E eu tenho sido firme no quesito de como o município tem ofertado essas aulas para os alunos. E eles estão organizando as aulas a partir retomando um pouco daquela coisa que se tinha há um tempo,
que são aulas gravadas via YouTube. Então, eles estão mandando para as crianças atividades com aulas gravadas sem interação via YouTube. Essa é uma coisa que eu tenho questionado muito. E nós temos discutido isso. Não tem como a gente trazer educação à distância ou educação remota para a educação básica. É um outro tempo, é uma outra movimentação, que é o que a gente tem observado, inclusive, com todos esses relatos. E aí, voltando ao que eu faço enquanto formação na universidade, e talvez esse seja o diferencial e como eu sugiro que a gente faça, né? O que eu tenho trabalhado é muito próximo da questão do trabalho com narrativas. É que a narrativa que esses professores têm, ela se torna o mesmo movimento formativo, né? Então, a minha tese, ela se constituiu a partir da documentação narrativa de experiências pedagógicas, que é o que o professor Daniel Soares trabalha na Argentina, como movimento de pesquisa e movimento de formação. Movimento de formação, inclusive, na própria ação desses professores. E aí, o que é que eu tenho feito? A partir da experiência que eu tive no mestrado, com a autobiografia, com a escrita de narrativas de jovens e de professores, a formação desses futuros professores tem caminhado por aí. Como que essa narrativa, como que a experiência, o saber experiencial, ele é potente para se pensar o que fazer no cotidiano. Ou seja, eu tomo como centralidade do processo formativo a experiência, e essa experiência se torna um mote de reflexão. É refletir a experiência para se constituir elementos formativos e, a partir daí, inserir alterações, modificações na prática pedagógica. Isso a partir da narrativa autobiográfica, isso a partir da relação com o movimento, inclusive da prática pedagógica, e isso tudo se constituindo como elementos que estão para além de simplesmente você levar um texto, um autor de grande nome, um autor conhecido, mas que eles próprios se tornem autores do processo formativo, claro, aí embasando com os autores clássicos que a universidade tem, mas que a universidade precisa se abrir para as experiências pedagógicas, para as escritas de si, para aquele lugar de retomada daquilo que eles pensam enquanto sujeitos, dizendo o que eles pensam e como aquilo que ele pensa pode se tornar efetivo no fazer pedagógico. Ou seja, eu só posso adentrar no chão da escola se eu conhecer a escola. Eu só posso adentrar no cotidiano da escola se eu conhecer a escola. Então, o movimento de formação da universidade precisa começar a fazer isso. É sair desse campo da teorização pela teorização e começar a ir para o campo da escola, da constituição da prática pedagógica, daquilo que eles viram, das especificidades, e tomar a especificidade como mote de constituição da teorização. E é aí que se dá o link da formação de professores. E, claro, tudo isso para que a gente possa avançar para um outro aspecto que é problematizar a implementação da BNCC do jeito que está. A BNCC vem de uma forma muito bonita no texto e um engodo na prática. Isso tudo que eu estou dizendo agora, que vale a pena repensar a experiência de si, os saberes experienciais como potencializadores dos conhecimentos, eles sim são elementos potentes. Agora, quando eu vou para a BNCC, eu me distancio disso, porque a BNCC homogeneiza processos, homogeneiza realidades e homogeneiza cotidianos. É como se todo mundo tivesse acesso à internet, como se todo mundo tivesse o mesmo nível de conhecimento e como se todo mundo pudesse, inclusive, ter acesso à escola, né? E aí eu acredito que esse é o maior desafio, pensar essas localizações e pensar principalmente na atualidade, que é a presença da escola sem ela estar presente. Como que a escola está presente sem essa presença? Eu acho que isso é o que é potente. E aí essas narrativas publicizadas, elas vão se tornando documentos que, inclusive, engrossam o coro para que outros professores comecem a pensar, a partir daquilo que eles escrevem, a partir daquilo que eles fazem, o potencial, e aí sim, a gente colocar aquilo que a documentação narrativa preconiza, que é uma política de conhecimento alternativa, que não é essa política de conhecimento hegemônica presente que tem aí. Então, é um pouco do que a gente tem feito e o que eu tenho pensado aqui na universidade, no meu grupo de pesquisa.
Então, acho que vocês trazem dois modos, não é? Cícero, está pronto para falar. Cícero, nós temos 4 minutos, tu falas e te despede, e depois o Adelson se despede, tá bem? Cícero, só para complementar isso, e importante, assim, a gente fazer esse, né, a gente está numa live falando especificamente da questão dos territórios rurais. Importante demarcar para todos que estão nos assistindo enfim, e outras pessoas estudiosas nisso, demarcar essa questão, o fechamento de escola, não, o fato de levar a criança para um outro território para poder estudar não garante, né, que outros tantos cheguem nesse processo. Então, assim, nós defendemos o não fechamento de escola, a escola, se ela é para 8, se ela é para 10, ou se ela é para 100, né, o nuclear elas é fechar toda uma história. Então, já aproveito aqui para demarcar isso, né, que a gente defende o não fechamento de nenhuma escola, porque quanto mais longe do seu território, mais difícil sim, e mais o acesso fica pior, né. Ao mesmo tempo, já queria aproveitar para agradecer o convite, o espaço, teríamos tantas outras coisas para falar, mas aproveito também para já parabenizar a escola, né, lá da Ilha da Turutama, 78 anos, né, de trabalho, né, nessa comunidade, e que tem toda uma história, né, e que imagina se fôssemos fechar uma escola dessa, quantas histórias e quantos movimentos se fechou, né, iria se perder ali. Então, parabéns a toda a comunidade da Turutama, parabéns a todos os meus colegas que atuaram e que atuam, e os próximos que vão atuar nesses espaços, que a gente esteja sempre junto. E, para terminar, né, sempre no Cirandar, né, com muito orgulho de ter feito parte dessa história e estar fazendo parte dessa história sempre. Então, estou sempre junto nessas rodas, nessas cirandas, coletivamente. Então, Adelson, te despede, pessoal, alguma coisa, espera que eu estou perdida aqui. Vamos lá. É isso. Ai, eu tirei de novo o Adelson. Tá. É acompanhar esse sentimento do Cícero, né? É esse movimento mesmo em ciranda, de enredamento que a gente precisa fazer, para que a gente garanta isso. E aí, a pergunta, né? Se é preciso uma BNCC, não é preciso uma BNCC. O que eu acho que é preciso se fazer é a cada comunidade, cada localidade construir o seu movimento inclusive de forma de aplicação e desenvolvimento curricular, não há necessidade disso, e no mais, convidar para que vocês possam também ler as narrativas dos professores, que está nesse livro, né, vocês conseguem encontrar pela internet, são narrativas interessantes que vão potencializando, inclusive, esse debate para mostrar que não há necessidade de uma BNCC, mas o que há necessidade é de revisitar aquilo que se vive e garantir aí a memória pedagógica das escolas com o processo formativo. Um outro é esse livro aqui, que é do professor Eliseu, Educação em Ruralidades, que vai nos ajudar bastante, a partir de narrativas, compreender esse processo. No mais, agradecer o convite, agradecer a conversa com o Cícero, com a professora, e a gente continuar aqui à disposição para outros diálogos. Tá certo, continuamos conversando, agradeço a todos, um abraço a quem esteve conosco, até a próxima segunda-feira que vem, às 15h, estaremos juntos. Obrigada, Cícero, obrigada, Adelson. Tchau, gente. Tchau. Tchau.